E aí, galerinha do nono ano, vamos para nossa aula aqui com o professor Paulo Sérgio, e nós iremos falar hoje sobre árvores filogenéticas, né? Que na descrição aí está dizendo que é uma forma de demonstrar a evolução de novas espécies a partir de espécies ancestrais. E aí hoje nós vamos falar sobre essa árvore filogenética, tá bom? Vimos aqui, primeiramente, falando aí na linha do tempo da vida na Terra, mostrando alguns acontecimentos, né? E na história da vida da Terra, né, tem sido gradualmente desvendada pelos cientistas, né? Através de seus estudos, né? Sobretudo por meio de estudo dos fósseis, né? Que são vestígios, né? Deixados aí por seres de muito tempo atrás, que nos direcionam para alguma e nos dão um norte para ver como é que se pode desvendar, como é que a vida pode ter evoluído, pode ter se extinguido, né, ao longo do tempo, né? E alguns dos acontecimentos marcantes dessa história, né, já são conhecidos e permite montar o esquema aí como o seguinte, né? Onde nós temos aqui o tempo medido aqui em milhões de anos. Então aqui eu tenho 2.200 milhões de anos, o que a gente pode dizer que é 2,2 bilhões de anos, né? Que é que eles acham, né, que o cientista, para começar os seus estudos, acham que a vida começou a evoluir daí há 2 bilhões de anos atrás, né? Com seres simples, né? Eucarióticos, né? Aí passaram-se muito tempo, né? Mais de um, quase 2 bilhões de anos para surgir as plantas, os vertebrados, né? Aqui na linha do tempo, a colonização da Terra por animais, porque a gente sabe que, de acordo com o que se tem notícia dos cientistas, a vida começou no mar, né? Na água, foi evoluindo para os anfíbios, né? Começou com os animais aquáticos, começou a evoluir para os anfíbios, dos anfíbios passou para os répteis, dos répteis aí foram os mamíferos e as aves, né? Então, nós estamos vendo aqui na evolução, né, 400 milhões de anos atrás, né, insetos e anfíbios começaram a povoar a Terra. E aí, a partir daí, os répteis, mamíferos e dinossauros andaram juntos na Terra, né, há algum tempo sobre a Terra. E aí começaram a surgir plantas com flores, né, e as primeiras aves. Aí veio, né, a extinção dos dinossauros há cerca de 60 milhões de anos atrás e os primeiros hominídeos há cerca de 5, 10 mil anos atrás. Então vamos passar a bola para frente e vamos começar aqui nosso primeiro exemplo de árvore filogenética horizontal. Por que ela é chamada de árvore filogenética horizontal? Porque a linha do tempo aqui, ó, que data aqui de 15 milhões de anos, né? Porque o tempo aqui passa à medida que vão. O tempo aqui está dado em milhões de anos, então nós temos aqui 15 milhões de anos, 10 milhões de anos. Então na horizontal é a linha do tempo, por isso que é uma árvore filogenética no horizontal. Então vou tentar diminuir aqui para a gente ver essa árvore mais completa. Então é o seguinte, vamos ver o seguinte aqui, olha só. O que a gente pode perceber aqui, né? Aqui está representado o ancestral comum de todos os seres, né? Todos esses seres aqui, o ser humano, o chimpanzé, o gorila e o orangotango, tiveram um ancestral comum, um primata, que foi um ancestral comum de todos eles aí. Aqui nós temos a primeira divisão, né? Quando a linha se divide em uma espécie ancestral que originou novas espécies. Então, a partir daqui originou-se novas espécies. Veja que o primeiro a se distanciar, né, da genética humana é o orangotango. Ele é o que está mais distante geneticamente do homem, né? Então nós temos esse primeiro nó, essa primeira divisão aqui, né? E aí o tempo vai passando, né? Veja que aqui a gente está na metade, aqui a gente deve ter aqui uns 13 milhões de anos atrás que ocorreu essa divisão. E aí passou-se muito tempo, de 13 milhões de anos até aqui o que?
7 milhões de anos, né? Daqui para cá, de 3 para passaram-se cerca aí de 6 milhões de anos, né? Depois da divisão aqui, da qual o orangotango foi o primeiro a sair do ramo da linhagem dos seres humanos. E aqui a gente tem essa segunda divisão, né? Que data aqui de 7 milhões, 6 milhões de anos atrás, aonde houve uma outra divisão, aonde foi desvinculado uma nova espécie para formar os gorila. Seguindo aqui, nós temos a última divisão, né, onde ficaram, né, há 5 milhões de anos atrás, aproximadamente, houve a divisão onde deu origem aos humanos e aos chimpanzés, né? O que é que é interessante aqui? O ser humano e os chimpanzés são os seres geneticamente mais próximos, né? E do homem, o orangotango é o mais longínquo. O orangotango ele está mais próximo aqui, ó, do gorila, né? Que é aonde se divide apenas por 2 nós de divisão. O orangotango está se dividindo lá por o ser humano por 2, 3 nós. É por isso que ele está mais distante geneticamente no ser humano. Podemos ver aqui um outro exemplo de árvore filogenética agora na vertical. Por que que a gente vai dizer que essa árvore filogenética vai estar na vertical agora? Porque a datação, né, o tempo está passando aqui na linha vertical, tá certo? Então vamos ver o seguinte. Aqui está o tempo, né? 60 milhões de anos, onde nós temos várias espécies aí, ó. Todos eles tinham um ancestral comum. E esse ancestral comum originou todos os seres aqui que nós estamos vendo. São o quê? Qual que eles têm em comum aí? Todos eles são mamíferos, não é? Todos eles são da classe mamária, né? Então, nós temos aqui há cerca de quê? 40 milhões de anos atrás, houve a primeira divisão. O primeiro que saiu dessa divisão foi o cachorro. Então, o cachorro é o mais distante de todos eles aqui, na evolução da genética, na evolução dos seres vivos, né? Na ramificação de seres vivos. O cachorro é o mais longe aqui de quem? O cachorro está mais longe aqui da doninha. Seria isso? Não, ó, porque só tem um nó. Quando o cachorro saiu, o outro a sair foi a doninha. Então o cachorro está mais longe geneticamente daquele que saiu do último nó. Olha só, o último nó é esse aqui. Então o cachorro está mais longe geneticamente da morsa e da foca. E essas duas aqui estão mais próximas geneticamente. De quem é que o cachorro está mais próximo? O cachorro está mais próximo, ó. Quantos nós separam o cachorro da doninha? Ó? 2 nós. Então o cachorro está mais próximo da doninha. Em segundo lugar, quantos nós separam o cachorro do guaxinim? Olha só. 2, 3 nós separam o cachorro do guaxinim. Então, olhando essas divisões aqui, que eu estou chamando de nó, é que a gente consegue perceber quais são os animais mais próximos geneticamente, tá certo? Então, se eles evoluíram aqui de um determinado animal, a primeira divisão gerou aqui uma espécie que foi dar o cachorro, uma outra espécie que foi dar a daninha e o restante para todos aqueles outros ali que foram se subdividindo até chegar na foca e na morsa. Então, para a gente saber quais são os mais próximos geneticamente, a gente vai lá da espécie que a gente quer saber e vai contando os nós que tem, ó. 2, aí eu chego na doninha. O guaxinim, 2, 3, eu chego no guaxinim, tá vendo? Deu mais nós para chegar no guaxinim do que na doninha. Então, o cachorro está mais próximo geneticamente da doninha do que do guaxinim. Olhando esse quadro aqui, né? Como nós vimos lá, o chimpanzé era o mais próximo do ser humano. Olha só a carga genética que o chimpanzé tem em relação ao homem. O chimpanzé tem 99,01% de carga genética igual à do homem.
tá certo? Então apenas 0,9% da carga, 0,99, 0,99, não é nem 1%, tá certo? É 0,99% da carga genética que é diferente do homem para o chimpanzé. E veja que as diferenças aqui no genótipo, né, no fenótipo, que é a aparência do ser, é bem diferente do homem, né? Apesar dele possuir, né, aí uma semelhança que tenha pernas e braços, uma orelha, um rosto próximo do homem, mas o macaco a gente vê na estrutura externa dele uma grande diferença com o ser humano, dá para se perceber essa diferença de cara, né? O gorila, como ele já teve um ancestral quase que comum ao homem aqui, ele tem 98,9% da sua carga genética parecida com o homem, e o babuíno tem 96,66% da carga genética dele parecida com a do homem. Então, nesse quadro aqui, a gente vê que quando as ramificações vão se formando, os seres vão se distanciando geneticamente, né? Tanto na aparência como na estrutura genética. Como o chimpanzé foi o último a se dividir, veja que a carga genética dele é bem parecida com a do homem. Vamos analisar agora esse quadro aqui, olha, onde tem mais nós, onde tem mais ramificações, que data aí de cerca de mais de 60 milhões de anos atrás, onde começou o ancestral comum para todos esses seres aqui. Então, o ancestral primata comum, né? Que primata é porque os seres que têm aparência de macaco. Então, nós temos os prosímios, né? Não são símios, são prosímios. Nós temos os lêmuros, né? O loris e o galacus. São esses três animais aqui, que são os animais que estão mais distantes aqui, ó, do ser humano, né? Os lêmures, apesar de eles parecerem aí com macacos, mas foram os primeiros a serem divididos aqui na linha da evolução. Aí na primeira divisão, aí nós temos aqui os társios, né? São esses bichinhos aqui que parecem com os lêmures. E aí desses társios surgiu uma outra ramificação que foi gerar o quê? O macaco do Novo Mundo, por exemplo, o macaco-aranha, né? Que é esse macaco aqui. E uma nova ramificação foi dar o macaco do Velho Mundo, né? O babuíno. O macaco do Novo Mundo é o macaco aqui das Américas, né? O macaco do Velho Mundo é o macaco da África. Eles são africanos. Aí nós temos o gibão, aí foi se ramificando, se ramificando, se ramificando até chegar no ser humano. De novo aqui, ó, chimpanzés e o ser humano, né? O mais distante geneticamente, depois que começou a evolução, são quem? São os lêmures, são esses lêmures, lores e galagos, são os mais distantes. Depois vem esse aqui, aí vai descendo ó, na distância genética, né? Os que mais se aproximaram o ser humano que se o ancestral comum dele aqui entre o chimpanzé e o ser humano, houve a separação há cerca aí de 6 milhões de anos atrás. Ou seja, a carga genética do chimpanzé, de acordo com os estudos científicos, se dá de 6 milhões de anos atrás, que houve essa diferenciação desse ancestral comum aqui, que deu origem ao homem e ao chimpanzé. E como é que eles estudam isso? Analisando o código genético desses animais, tá certo? Pela proximidade da carga genética de cada um. Então, pessoal, como a nossa aula de hoje é analisar esses gráficos, vamos analisar esse último gráfico aqui, que resume, né, o que a gente vem falando lá desde a vida e evolução, né, das teorias de Charles Darwin, né, que foi a teoria que se sobressaiu na explicação da evolução dos seres vivos, né? A teoria de Lamarck foi abandonada, né? A teoria que se sobressaiu que foi a mais próxima da realidade, com que os cientistas conseguiram
pegar dados do meio ambiente dos seres vivos foi a de Charles Darwin. Então hoje essa é a teoria da seleção natural, que é hoje utilizada para explicar a evolução dos seres vivos. Então vamos ver o mapa resumo dos conteúdos estudados, né? Então nós começamos por quem? Nós começamos falando dos fósseis, né? Fósseis lá que são vestígios deixados por seres do passado, pegadas, restos de ossos, né? E até fezes, né? São deixadas pelos seres do passado que nos ajudam hoje a compreender o presente, porque que os seres de hoje são do jeito que são, né? Então, a partir desses fósseis, né? Fósseis que são estudados pela paleontologia, o profissional que estuda os fósseis são os paleontólogos. Não confundir paleontologia com arqueologia, né? Arqueologia vai estudar os artefatos produzidos pelos seres humanos de muito tempo atrás, né? Os arqueólogos estudam isso aí, os paleontólogos estudam os fósseis, né? Fósseis também, nós temos aqui uma outra ramificação que mostra são encontrados em certas frequências em rochas sedimentares, que são aquelas rochas que tem várias, se vão formando por camadas, né? E é estudado pelos geólogos, né? A geologia. Fósseis que revelam o quê? A história da vida na Terra. Por que eles revelam a história da vida na Terra? Porque eles vão dar sinais de que houve vida na Terra muito tempo, muitos anos atrás, e que essa vida era bem diferente da vida que nós temos hoje, né? Era caracterizada principalmente por animais grandes, né? Como os dinossauros, né? Então envolve seres vivos extintos, né? Como lá os dinossauros, algumas plantas, né? Também, e seres que evoluíam. Então, tanto a história da Terra, nós temos a história de seres que foram completamente extintos, né? Não deixaram ancestrais, e de seres que evoluíram a partir de outros, né? Pré-históricos. Então, e o que isso fez? Então, ele nos deu evidência do processo de evolução, né? Seres extintos e seres que evoluíram. Seres extintos desapareceram completamente. Só ficaram seus vestígios, que foram os fósseis. E seres que deram noção dos que hoje estão presentes, apesar deles terem sido mortos, deixaram fósseis, deixaram vestígios de que evoluíram para uma nova espécie, tá certo? Então vamos falar aqui sobre a evolução. A evolução que nos diz é a seleção natural, né? Ideia científica proposta por Charles Darwin. A evolução também é um processo que ocorre ao longo de muitas gerações. Não é um ser vivo o único ser vivo que vai começar, que vai determinar todas as características da evolução de um seu futuro parente, né? Então são muitas gerações que vão dando às gerações atuais todas as suas características. Então foi ao longo do tempo que essas características foram sendo ganhadas através da seleção natural. Lembrando para vocês, pessoal, que essa seleção natural, ela tinha o quê? Dependia de quê? Das diferenças individuais, das características do ambiente. O que são essas diferenças individuais? Charles Darwin dizia que cada ser, mesmo sendo da mesma espécie, um ser possuía uma característicazinha que diferenciava dos seus irmãos, né? Às vezes tinham vários irmãos, como falou lá, né, o caso dos besouros, que um poderia nascer com uma coloração das asas mais clara e o outro com a coloração das asas mais escuras. E são pequenas diferenças entre um e outro que era determinante para a sobrevivência de um ou de outro. Se aquele que nasceu com as asas mais claras vivesse em folhas mais claras, ele teria uma vantagem sobre seu irmão que tinha as asas mais escuras. Por quê? Porque ele ficaria bem mais camuflado, né? Bem mais furtivo do que o seu irmão, que ficaria muito mais visível, sendo possivelmente praticamente uma presa fácil para os predadores.
Então, como esses de asas mais escuras iam diminuindo, a chance das suas características, né, iam diminuindo na população. Ou seja, se a maioria dos besouros de asas escuras estão diminuindo e está ficando só mais besouros de asas claras, o que é que vai acontecer? Mais besouros de asas claras vão acasalar. E com isso, consequentemente, vão nascer mais besouros de asas claras, fazendo com que os besouros de asa escura, ao longo do tempo, vá diminuindo até que se extingue, até que não tem mais besouros de asa escura. Então, isso aí, essa diferençazinha aqui, individual, né, entre um ser da mesma espécie, é que lhe dava a característica diferenciada para sobreviver no meio ambiente onde tem essas características aí, né? Então, dependia da característica do meio ambiente, dependia no qual era a característica, a cor da folha da árvore onde eles moravam, né? Charles Darwin também observou que, através da seleção artificial, ele usou essa ideia para propor a sua, né, usada para obter o quê? A seleção artificial. Lembra dos animais domésticos, gatos, cachorros? Veja que hoje em dia nós temos uma quantidade enorme de gatos. Tem gato com muito pelo, gato com pouco pelo, nós temos cachorro com pelo na cara, cachorro careca, cachorro grande, cachorro pequeno, cachorro orelhudo. Então, todos esses cachorros são da mesma espécie, cães familiares. Significa que você pegar um cachorro desse e cruzar com outro, ele vai dar um filhote que vai poder gerar outro filhote. Se forem de espécies diferentes, se você cruzar seres de espécie diferente, que tem uma genética diferente, eles podem até dar um outro ser. Mas esse ser que ele gerar vai ser o que? Um ser híbrido e infértil. Tipo o jumento com a égua, que vai nascer o burro, né? O burro é um animal infértil, ele não consegue se reproduzir. Nascer um burro e ele fizer o cruzamento com uma burra, nunca vai nascer um filhote, tá certo? Nem o burro com a jumento ou uma burra com um cavalo nunca vai dar filhote, porque são seres híbridos de espécies diferentes que não geram filhotes. Mas esses cães, eles foram selecionados, mas que não geraram uma nova espécie, tá certo? Né? São os animais. Então isso é a seleção natural. Quem fez isso? O homem. O homem procurou uma determinada espécie de cachorro que nasceu com uma diferencinha, começou a cruzar ele com outros e foi dando aquele cachorro que ele queria, né? Ou um cachorro grande, ou um cachorro pequeno, né? Assim como os animais da pecuária. Nós falamos lá no caso dos animais que têm leite, que dão leite, as vacas, então o homem sempre está procurando aquela vaca que dá mais leite. O que ele faz? Ele bota essa vaca para cruzar, para reproduzir, para o quê? Porque através da genética dessa vaca, ele obtenha filhotes parecidos com a mãe, ou seja, que vão gerar filhotes com a capacidade de produção de leite maior. E assim também com as plantas na agricultura. Eles vão sempre escolher as melhores sementes. Eu vou pegar um pé de milho que só deu milho grande, eu vou escolher esse milho para me fazer o próximo plantio, tá certo? Que é para que a minha próxima safra saia toda parecida com o milho da qual eu tirei a semente. Então isso aí é um modo de seleção artificial. Usando aqui as diferenças individuais, né? E as características do ambiente favorecem que a sobrevivência dos mais aptos. É como eu falei aqui do morcego de asa clara, que tinha uma capacidade de sobrevivência do que o besouro, morcego não, o besouro de asas mais escuras. Por causa de quê? Por causa da camuflagem, por causa das características do meio ambiente, tá certo? Então, gente, a sobrevivência dos mais aptos indivíduos mais adaptados ao ambiente. Então, o ser vivo ele não se adapta ao meio ambiente. O meio ambiente é que seleciona aqueles que já nasceram mais adaptados. Beleza? Essa é a diferença. Então, pessoal, nossa aula vai terminando aqui. Foi mesmo só sobre o estudo aí das árvores filogenéticas,
né? Onde nós vimos aí, descobrimos, né, que ao longo do tempo a linhagem vai se dividindo, né, formando novos seres. E como é que a gente faz para descobrir um ser que está mais próximo do outro na árvore filogenética? Se eu perguntasse aqui, qual é o ser que está mais próximo do gibão aqui? O que está mais próximo do gibão é quando eu voltar aqui, ó, do gibão aqui, quantos nós eu vou voltar para chegar aqui no orangotango? Eu vou voltar 1, 2 nós, chego no orangotango. Quantos nós eu volto para voltar no macaco do velho mundo aqui, como o babuíno amarelo, como esse aqui? Do gibão eu volto 1, 2 nós. Então, os mais próximos do gibão é o babuíno e o orangotango, beleza? Então, voltando aqui, ó, contando essas divisões que eu chamei de nó, a gente sabe quais são os seres mais próximos geneticamente. Então, tudo bem? Vou passar a atividade, assistam essa aula que não vai ter erro para vocês responderem, não vai ter dificuldade para vocês responderem a atividade, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula.